trabalhou muito a questão de algumas características que a gente só encontra no cromossomo masculino, que é o cromossomo Y, e também o cromossomo X, que é encontrado tanto na mulher como no homem, que vão determinar aí o sexo, tá? Aí só vamos relembrar um pouquinho desses conceitos, porque ele tem muito a ver com o conteúdo que nós vamos abordar. Heredograma. Esse heredograma aqui, ele é bem simples e bem legal de ser trabalhado. Então, para a gente trabalhar com ele, primeira coisa, é uma árvore genealógica. E são o quê? As características dos seus avós, dos seus pais, até chegar em vocês, tá? Basicamente é algo bem simples mesmo de trabalhar, porém a gente precisa aprender alguns conceitos sobre o heredograma. O que ele representa, qual que é o objetivo da gente trabalhar com ele. Então, se a gente for ver assim, qual que é o objetivo de eu montar um heredograma e fazer o estudo de uma determinada característica ou uma anomalia? Basicamente, só para você ver onde essa anomalia ela vai encontrar, em qual indivíduo nós vamos encontrar, ou um exemplo, eu herdei tal anomalia do meu avô, da minha avó, ou do meu pai. O meu pai herdou de quem? Do meu avô ou da minha avó. É só para a gente observar essas características, tá? Então, ele é bem simples da gente estar trabalhando. Então, basicamente, ele é um gráfico que a gente vai observar. Imagine aí vocês, ó. Essa linha aqui de cima, a primeira linha, seria os nossos avós, né? Aqui seriam os nossos pais. E assim, aqui seria, vamos supor, nós, no caso que eu tenho mais uma irmã, né? Seria 2 filhos aí. Aí vocês tentem imaginar a família de vocês, a construção nesse gráfico aqui, nesse heredograma. Então, ele vai apresentar aí os indivíduos que são os parentes nossos. E a gente vai observar as características. Características pode ser uma característica que a gente pode dizer que a gente tenha a intenção de herdar, um exemplo, a cor do olho, que seja diferente, ou a textura do cabelo, o tom da pele, ou pode ser até algo que poderia ser uma doença, uma anomalia, que aí a gente não é desejado, né? Tá herdando isso. Mas só para a gente saber como que comporta a questão da passagem dessas características de indivíduo para indivíduo. Então, lembra aí, heredograma basicamente é um gráfico. E para isso a gente precisa compreender alguns conceitos que ele é apresentado em símbolos. Então, dá uma olhadinha. Toda vez que a gente vê um quadradinho, lembra lá, a gente está falando homem, tá? Então, o homem ele é representado pelo símbolo quadrado. E automaticamente a mulher ela é representada pelo quê? Pelo um círculo, tá? Grava isso inicialmente. Falei quadradinho, beleza, é o homem. Falei aqui o círculo, é a mulher, tá? E toda vez que vocês virem o quadradinho ou o círculo pintado, que nem aqui, ó, o quadradinho que o homem ele está pintado e o círculo aqui logo abaixo também está pintado. Então, o que significa? Que esses indivíduos ele apresenta a anomalia no qual nós estamos fazendo ali a investigação, o estudo. Então, vamos supor aqui, se a gente fosse olhar esse heredograma, significa que esse casal, esse homem que apresenta essa anomalia. E esse casal, quantos filhos eles tiveram? Foram 4 filhos, sendo que 3 são meninos e apenas uma menina. E quem que herdou essa característica do pai? A primeira menina e o último menino, tá? Então, aí vocês se atentem a esses conceitos para a gente aprender a fazer a leitura do gráfico, para a gente conseguir fazer a identificação dessas características que é passada de pai para filho e assim por diante, tá? E quando a gente fala que ele é um casal, que é a representação no aerodograma, vocês sempre vão observar aqui ó, a ligação dessa linha horizontal. Essa linha vertical aqui para baixo indica a prole desse casal, que seriam os filhos, tá? Então vamos se identificar nesses conceitos. Aqui nem a gente falou que da linha vertical e falamos dos quadradinhos que quer dizer a característica na qual nós estamos estudando, desculpa. Aí eu trouxe aqui para vocês esse slide aqui, porque ele traz mais conceitos e os significados desses elementos que a gente observa ali no heredograma. Então, o que nós vamos observar aqui, ó? Lembra lá, quadradinho está representando sexo masculino. Círculo, sexo feminino.
Losango é o sexo no qual não foi identificado. Quando vocês verem assim, o quadradinho ou o círculo com alguma numeração, ele está enumerando ali, é o filho, está fazendo a identificação. Aí, se vocês observar o quadradinho ou o círculo totalmente pintado ou com algum tipo de marcação, significa que esse indivíduo ele vai apresentar alguma anomalia ou é a característica que a gente está trabalhando e estudando, tá? Aqui vocês vão observar também que vai ter quadradinho ou círculo que eles vão estar meio pintado. Então, significa que esses indivíduos, eles são o quê? Heterozigotos para uma determinada característica autossômica. Então, quando a gente fala autossômico, lembra lá, são características que estão ligadas aos cromossomos que não está relacionado com a determinação do sexo, tá? Aí eu vou explicar isso mais para frente para vocês visualizar. Olha aqui, quando eu falo, ó, que o indivíduo ele é casado. Quando vocês observar aqui, ó, que um quadradinho ele está ligado com um círculo a partir de uma linha horizontal, tá? Vamos supor, se tiver a linha horizontal e uma linha fazendo corte no meio, significa então que esses indivíduos, eles ocorreu o divórcio ali, não tem mais o casamento. Quando vocês observar duas linhas ligadas, significa que esse indivíduo, o homem e a mulher, ele tem um parentesco muito próximo, que seria ali o casamento consanguíneo, que a gente fala, que é o casamento entre primos. Um exemplo, a prima casou com um primo, então é um casamento consanguíneo, é um casamento ali entre indivíduos que tem um parentesco muito próximo, tá? E aqui embaixo, ele vai identificar quando o casal eles tiverem gêmeos. Aí vamos supor aqui, se vocês verem essas duas linhas ligadas nesse formato com indivíduos ou masculino ou feminino, vocês já vão saber que aqui o filho desse casal, eles são gêmeos. Aí ele vai fazer a identificação para nós. Vai ser gêmeos homozigoto ou dizigótico. Homozigotos são aqueles gêmeos que são totalmente iguais às características, que a gente nem consegue diferenciar observando ali fenotipicamente. Já os gêmeos dizigóticos são aqueles gêmeos que apresentam características diferentes, fenotipicamente falando, tá? Então vamos se atentar a essa parte, que por isso que eu estou indo bem devagar e repetindo várias vezes o significado desses símbolos, para quando a gente partir para o heredograma, para ficar bem clara a compreensão, tá? Então lembra lá, quadrado, homem, círculo, feminino, que seria uma mulher. Aí foca mais nesses aqui, que são os mais comuns, tá? Ó, linha horizontal ligando o círculo com o quadrado, significa que eles são casados, e uma linha vertical para baixo significa que é a prole daquele casal. E quando a gente tem ou quadrado ou círculo pintado, significa que esses indivíduos apresentam aquela característica que nós estamos estudando, tá? Então, vamos colocar isso em prática. Peguei um heredograma aqui, que tem outros conceitos para a gente fazer a leitura dele corretamente. Vamos supor, como a gente tem um gráfico e tem vários quadradinhos, vários círculos aqui, como que a gente faz para não se perder na leitura? Vamos supor assim, ó, como que ele é organizado? Olha em linha. Em linha, ele é organizado ou identificado por algarismos romanos. Então, vocês vão observar aqui, ó, primeira linha, 1, 2, 3. Então, é identificado por algarismo romano. Aí eu só quero deixar uma atenção aqui para vocês na questão dessa organização. Nem sempre vai ser assim, tá bom? Não se prenda aqui no aerodograma organizado dessa forma, porque muitas vezes ele pode estar organizado por apenas algarismo arábicos, que seria ali o 1, 2 e o 3. Então, um exemplo, ó, dá uma olhada aqui, ó, tenho primeira linha, está identificado pelo algarismo romano, e nessa linha ele identificou os indivíduos aqui para mim, com algarismo arábicos, que seria ali o indivíduo 1, o indivíduo 2, dessa primeira linha. Na segunda linha, novamente, ele faz a identificação ali para nós. O indivíduo 1, indivíduo 2, indivíduo 3, que pertence à segunda linha. E assim sucessivamente, ó, terceira linha. Eu tenho o indivíduo 1, 2, 3 e assim por diante. Qual que é a outra forma que vocês podem encontrar
A organização por números arábicos sequenciais. Vamos supor aqui, ó, o primeiro indivíduo seria o 1, o 2, o próximo aqui da linha seria o 3, o 4 e assim sucessivamente até o final, tá? Então, vocês podem encontrar essa organização dessas duas formas. Para a gente compreender o que está sendo falado, vamos pegar esse exemplo aqui, fazer a leitura e tentar identificar esse indivíduo dentro desse heredograma. O exemplo está falando aqui para nós, ó, um indivíduo representado por 3, 2, que seria o quê? Linha 3 e o indivíduo número 2. Aí eu pergunto para você, quem é esse indivíduo? Se a gente fosse observar aqui no nosso heredograma, ele fala que está na linha 3, que é o indivíduo 2. Então, ele está falando que esse indivíduo aqui seria o segundo indivíduo dessa linha, e eu observo que é um homem, e ele apresenta anomalia na qual nós estamos observando aqui? Não, ele não apresenta, tá? Então, a gente tem que ter esse cuidado aqui na questão da compreensão desses conceitos. Aí eu trouxe aqui para vocês, mas para que a gente trabalha com heredograma? Por que a gente utiliza ele? Qual que é o principal objetivo de trabalhar com o heredograma, que é esse gráfico que mostra a questão das características herdadas aí ao longo das gerações, principalmente para identificar a relação entre os pais, os filhos, características genéticas que são passadas de geração em geração, observar a composição genotípica desses indivíduos, compreender a questão, como que ocorre a passagem dessas características de um indivíduo para o outro dentro desse grupo de família, e assim prever ou tentar mitigar uma doença que poderia ocorrer aí no futuro. Que nem hoje em dia nós já temos exames que eles fazem, tipo uma leitura do DNA do indivíduo, e assim eles conseguem observar quais doenças esse indivíduo ele tem uma grande probabilidade de desenvolver. Aí faz o estudo dos seus antepassados, faz o estudo do DNA, da composição genotípica desse indivíduo, e assim ele consegue, ele tem uma probabilidade, se esse indivíduo ele tem uma característica de desenvolver uma certa doença, e se a característica não, se a probabilidade ela for alta, então o que ele pode conseguir a partir desse diagnóstico? Prevenir essa doença. Eu não sei se vocês sabem, a artista Angelina Jolie, a mãe dela morreu com câncer de mama. Ela fez esse exame, diagnosticou que ela tinha uma grande probabilidade de desenvolver o mesmo câncer, e infelizmente a mãe dela morreu. Aí o que ela fez? Ela fez uma prevenção, ela fez a retirada de toda a mama para estar prevenindo essa questão para não desenvolver o câncer de mama. Então, ela fez esse exame e, a partir disso, ela já teve aí uma ação para mitigar a questão do desenvolvimento do câncer de mama, tá? Tá. Aqui, essa parte, a gente vai ver passo a passo como que a gente faz a identificação dessas características, como que nós vamos fazer essa leitura. Então, a gente tem um heredograma aqui, está representando uma árvore genealógica de uma família, e alguns indivíduos, eles se apresentam uma anomalia, que é uma doença. A gente não vai colocar nome só para a gente aprender a fazer a leitura. Mais para frente eu tenho alguns exemplos que tem algumas doenças para a gente compreender melhor como que a gente faz essa leitura e essa identificação. Aqui nesse heredograma, ele está perguntando para nós, o casal número 5, que é o indivíduo, e número 6. Ele quer saber qual é o risco de vir a ter uma criança afetada pela doença. Aí nós vamos observar aqui, vamos identificar. Cadê esse casal? Se a gente for ver, eles estão aqui, ó. Tá? Onde que eu tô passando o círculo aqui do mouse. Então, ok. Identifiquei o casal e identificamos que ele já tem aqui, ó, na árvore genealógica, uma menina que apresenta essa anomalia. Então, vamos aprender a responder, que aqui ele já está dando uma resposta para nós, né? Qual que é a probabilidade? O que nós vamos fazer? A gente vai identificar se essa característica ela é dominante ou se essa característica ela é recessiva. E como que a gente faz isso?
literalmente identificando aqui, brincando com as letrinhas lá que a gente aprendeu na primeira e na segunda lei de Mendel. Então, a gente precisa ter o domínio um pouquinho das leis de Mendel para a gente trabalhar aqui dentro do heredograma. Se a gente for observar essa característica, ela é dominante ou ela é recessiva? Se a gente olhar assim de cara. Ó, pela quantidade recessiva? Isso aí, ela é recessiva. Só da gente bater o olho no heredograma, como tem poucos indivíduos com essa característica, então a gente já julga assim, a princípio ela é o quê? Recessiva, tá? Aí eu fiz um esqueminha aqui mais para frente, ó, uma rabisqueira aqui, para vocês compreenderem o porquê que ela é uma característica recessiva. Se a gente for observar o casal, opa, cadê o mouse? Se a gente for observar o casal que ele pede lá a questão da probabilidade dele terem uma criança com anomalia, o que a gente observa? Esse casal não apresenta nenhuma anomalia fenotipicamente vendo, porém, um dos filhos, que é a menina, apresentou essa característica. Ok, aí a gente vai ver mais para trás ali. Vamos ver que os pais da mulher aqui que o homem ele casou, ó. Observa, ó. Esse daqui são os avós dessa menina. Os avós têm essa característica? Fenotipicamente olhando? Não, não tem. Porém, o que a gente observa? Eles tiveram 4 filhos, que foi 2 meninas, ó, uma em cada canto, e 2 meninos aqui no meio. E o que a gente observa? Que essa menina, que é filha desse casal aqui acima, apresentou essa característica, que no caso é a tia dessa menina aqui que apresentou também essa característica que está sendo representada. Então, o que a gente observa aqui? Como que a gente vai identificar se os indivíduos é homozigoto e como que a gente vai identificar se o indivíduo é heterozigoto? Vamos começar pelos avós. Se eles tiverem apenas uma filha com essa característica, significa então que esses indivíduos eles vão ser heterozigoto. Lembra lá, hétero é quando apresenta as letrinhas diferentes, homo quando apresenta as letrinhas iguais. Então, o que eu observo aqui nos avós dessa criança? Eles são heterozigotos. Significa que eles trazem na sua composição genotípica essa anomalia, porém, fenotipicamente, ela não é apresentada. Quando esse casal ele tem os filhos, 3 filhos não apresentou, porém, uma filha apresentou essa característica. A gente observa que genotipicamente ela tem ali o genótipo azinho. Então, já mostra para nós que essa característica é recessiva, que precisa de 2 genes recessivos para que essa característica ela seja expressada fenotipicamente. E aqui os outros irmãos não têm. Porém, a irmã dela, que não apresenta essa característica fenotipicamente, a sua filha apresenta. Aí o que nós vamos observar? Que essa mulher, a sua composição genotípica, ela é heterozigota, que ela tem lá o azão, o azinho. E o que vai acontecer? Ela casou com um homem que tem a mesma composição genotípica dela, que apresenta o azão e o azinho, que traz o gene recessivo representando essa característica. Então, a mãe ela vai doar um azinho, o pai também, e assim eles acabam tendo um filho ali, no caso a menina, com essa característica, parecida com a tia dela e a prima, ó. A prima aqui embaixo também apresenta essa característica. Vocês estão conseguindo ver quando eu falo tia, prima, vovó? Sim. Uhum. Tá, beleza. Então, se a gente for ver aqui, a pergunta que foi questionada, qual que é a probabilidade desse indivíduo ele nascer com essa anomalia? Aí, por que 3:1? 3:1, lembra lá da regrinha da primeira lei de Mendel, que eu faço a brincadeira... Opa, passei. Que eu faço a brincadeira com as letrinhas, ó. Vamos supor aqui, se eu fosse fazer a brincadeira com as letras, a combinação entre elas, eu iria fazer azão com azão, que seria o primeiro indivíduo, depois eu iria fazer o azão com azinho, que seria o próximo indivíduo aqui, e se fosse 4 filhos, lembra lá, né, ó, a combinação novamente com o azão e o azinho. E o último seria o azinho com azinho, que seria a menina aqui, ó, o indivíduo número 6. Então, aí você pega toda a combinação das letrinhas, observa as características fenotipicamente. Então, fenotipicamente, eu estou vendo 3 características. Então, qual que é a probabilidade de nascer uma criança com essa anomalia que nós estamos estudando aqui? Seria de 3:1, tá? Bora passar aqui que tem outro exemplo.
Nós vimos lá que é uma característica recessiva. Olhando esse heredograma aqui, esse próximo, que é a questão de uma característica da orelha. Quem tem a pessoa que tem assim o lobo da orelha bem coladinha, ou a pessoa que tem ela mais soltinha, né? Que seria aquela característica que eles falam que seria a orelha de abano, né? Que é mais soltinha. Então, se a gente for observar essa característica, olhando esse heredograma aqui, vocês falariam para mim que essa característica, ó, orelha solta, ela é uma característica dominante ou ela é recessiva? Olhando assim, rapidão o heredograma. O que vocês acham? Vixe, eu acho que é dominante. Isso aí, é dominante. Porque a gente observa assim, ó. Você olha lá o casal, eles tiveram 3 filhos. Dos 3 filhos, um menino saiu com a orelha solta, né? Que é mais soltinha, que seria ali a orelhinha de abano. E a menina também, apenas uma aqui, ó, o indivíduo 3, ó. Linha 2, indivíduo 3, que é a menina desse casal, não apresentou essa característica. Então, ela puxou aqui para o pai dela. Aí, se a gente for ver, ó, o filho desse casal casou com uma mulher que não tem a orelha, que a orelhinha dela é presa, e eles tiveram todos os filhos com a orelhinha presa, né? Se a gente for observar aqui. Já a outra filha, ela casou também com um homem com essa característica, e os 2 primeiros filhos apresentou. Bora passar aqui que tem um esqueminha aqui mostrando para vocês, ó. Que nem o Renan destacou. Essa característica da orelha mais soltinha seria o quê? Uma característica que o gene dela é dominante. Já a pessoa que tem a orelhinha mais presa na cabeça, vamos dizer assim, é uma característica que é representada por um gene recessivo. Então, se a gente for observar aqui, ó, a avó, ela trouxe esse gene dominante, porém ela é heterozigota. O vô, ele trouxe o gene recessivo, que é a orelha mais presa, que é homozigoto e recessivo. Então, se a gente for observar aqui, ó, dá uma olhada na composição genotípica dos indivíduos, dos filhos. Vamos focar nos filhos aqui, ó. O menino, ele herdou o gene da mãe, por isso ele tem a orelha mais solta. A menina já herdou um azinho e um azinho do pai e o outro da mãe. Então, por isso ela não tem essa característica, a orelhinha dela é mais presa, mais fixa, né, a cabeça. Já a outra menina, ela herdou o gene da mãe, da orelha um pouquinho mais solta. E ela vai e casa com um homem também que tem essa mesma característica. Aí, o que nós vamos observar aqui? Professora, a senhora falou que essa característica é dominante, porque os 3 filhos aqui desse casal não apresentam essa anomalia, já que a gente está falando que ela é dominante, porque esse nome ele nos remete que vai ser dominante, que vai aparecer em todos os indivíduos. Quando a gente faz a brincadeira ali com as letras desses indivíduos, o que nós vamos observar? Que o filho, que é aqui no caso uma menina, ó, o indivíduo 4, geralmente ele herdou o gene ou da mãe, ou do pai, ou ambos, né? Por isso que eu coloquei aqui um azão e um tracinho. Por quê? Porque a gente não consegue firmar se esse indivíduo é azão, homozigoto, ou se ele é azinho, heterozigoto, tá? Por isso que a gente acaba colocando esse tracinho aqui. Aí vocês vão observar isso muito na literatura. Então, significa que esses indivíduos, eles herdaram esse gene da questão da orelha mais solta. E os outros, não, eles herdaram o gene que representa a orelha ali mais presa. Que aí, no caso, ele herdou da mãe e do pai. Ok? Ah, vamos responder, né? Que ele pergunta ali qual que é a probabilidade. Deixa eu ver qual casal que ele estava perguntando aqui, que agora deu um branco aqui. Deixa eu ver aqui qual que é o casal. Casal 4 e 5. Ele faz, esse questionamento aqui para nós. Então, se a gente for observar aqui, qual que é a probabilidade desse casal eles terem uma criança com essa característica? Quando eu coloco aqui 3 para 1, fica claro para vocês o porquê 3 para 1? Vixe. Deixa eu voltar aqui. Eu ainda, pelo menos analisando aquela última ali, eu imaginei até que poderia ser 2 para 5, né? Mas... você contou tudo, né? Você contou todos os indivíduos.
Deixa eu explicar. Isso. Deixa eu pegar aqui a caneta para explicar para vocês. Nunca se prendam nessa quantidade aqui, tá bom? Ó, que isso aqui pode enganar a gente. Vocês olhem a composição genotípica do pai e da mãe, que aí ele faz a pergunta ali para nós. Deixa eu apagar aqui só para vocês compreenderem o que eu estou falando. Então, se a gente for pegar ali a composição genotípica do pai. Gente, se minha letra sai torta, não dá risada, porque ainda estou aprendendo a dominar essa ferramenta aqui. Ó, ficou até longe aqui. Vamos supor assim, ó. Essa é a composição genotípica do pai e da mãe. Se a gente faz a combinação aqui, ó, o que vai sair esse indivíduo? A composição genotípica vai ser azão, azão, né? E se a gente faz a combinação desse azão com esse azinho, o próximo indivíduo vai ser o quê? Azão e azinho. Beleza, ó, fiz a combinação aqui do primeiro genótipo com os demais. Eliminei minhas probabilidades de combinação. Pego o próximo indivíduo aqui, que isso aqui é um azinho, tá? O azinho eu posso combinar com quem? Com o azão. Então, esse indivíduo aqui seria azão e azinho, heterozigoto. A próxima combinação seria o quê? Azinho com azinho, tá? Vamos colocar aqui o azinho com azinho, beleza. Aí, se eu for ver a questão da probabilidade aqui desses indivíduos, deixa eu colocar uma vírgula aqui para separar, para vocês observarem, dá uma olhada fenotipicamente, ó. Esses dois indivíduos aqui do meio, eles são iguais. Esse e esse, genotipicamente, eles são diferentes, tá? Então, se eu fosse fazer aqui uma análise da probabilidade, no qual ele pergunta lá para nós, casal 4 e 5, qual que é a probabilidade deles desenvolverem crianças, ou uma criança, ou mais, com a característica que ele questionou para nós, que seria ali a questão da orelha ser mais solta, né? Que é uma característica que ela é dominante, a orelhinha de abano. Então, qual que seria a probabilidade? Por que a gente colocou 1 para 3? Porque se a gente for observar... Pode falar. Porque aqueles dois indivíduos iguais, digamos que eles são considerados como apenas um só. Isso aí, tá? Quando a gente faz a leitura genotipicamente, a gente olha as letrinhas. Os dois primeiros são... o primeiro é azão, azão. Os dois do meio são iguais, que seria o azão e o azinho. Por isso que eu conto apenas uma vez esses dois indivíduos, tá? E o último é azinho, azinho. Por isso que eu coloco 3 para 1. Aí vocês vão perguntar, professora, mas por que a senhora não conta ali todos? Porque ó, a característica que ele quer saber seria o lobo da orelha solto, que é uma característica dominante. E aqui ele não dá certeza para mim certinho. A gente não consegue afirmar a composição genotípica desses indivíduos aqui. Por isso que eu coloco 1 para 3, porque ele pode ser azão, azão, ou ele pode ser azão, azinho. Das duas formas, a característica ela vai ser expressada fenotipicamente. Tranquilo nessa parte? Ok. Tá. Se não ficou claro, pessoal, pode falar que eu volto. Que essa parte que ela não é difícil, é que nem eu falei para vocês, a gente tem que pegar ali, compreender os conceitos. Depois que você compreendeu, você pega isso aqui e consegue fazer tranquilamente, fácil, tá? Tá, agora vamos testar nossos conhecimentos aqui. Essas questões tá na apostila de vocês, aí depois eu vou disponibilizar para quem não tem a apostila, e bora resolver esses exercícios aqui fazendo a identificação. Ó, para que a célula ela possa transportar para o seu interior o colesterol da circulação sanguínea, é necessário a presença de uma determinada proteína em sua membrana. Existem mutações no gene responsável pela síntese dessa proteína que impedem a sua produção. Quando um homem ou uma mulher possui uma dessas mutações, mesmo tendo também um alelo normal, apresenta hipercolesterolêmia, ou seja, que seria ali o aumento do nível do colesterol. Então, devido a essa mutação,
ele vai perguntar para nós ali, essa herança ela é caracterizada como autossômica dominante ou autossômica recessiva? Ou essa característica está ligada a um dos cromossomos sexuais, que no caso aqui ele traz na letra C, que seria o cromossomo X dominante, ou a alternativa D, que seria no cromossomo X, só que seria uma característica recessiva. Ou seria autossômica codominante. O que vocês acham? Deixa eu dar um ESC aqui e... Alternativa A, Camila colocou. Vamos destacar aqui, então. Tá certo, Camila. Seria a alternativa A. Aí, por que seria a alternativa A? Vamos descobrir o porquê? Vamos supor assim, por que eu não posso colocar aqui que seria a alternativa C? Seria uma característica autossômica não, desculpa, no cromossomo responsável pelo sexo do indivíduo. Por que não poderia estar lá no cromossomo X ou Y? Quando a gente faz a leitura do texto, você vai lendo, você vai tentando compreender o que ele está trazendo para nós. Quer ver? Ó, tem uma parte aqui que ele vai falar para nós algo que é muito importante para a gente determinar qual alternativa está correta. Se eu olhasse e fizesse a leitura rapidamente, eu vou compreender que essa característica é uma característica dominante para ela ser apresentada fenotipicamente nesses indivíduos. Porém, quando eu faço a leitura, que eu vou identificar onde está essa característica, se é nos cromossomos autossômicos, aí vocês lembram lá, ó, pessoal, quando eu falo aqui, ó, cromossomos autossômicos, lembra que eu estou falando dos cromossomos que são responsáveis pelas características. Lembra lá, a gente tem 23 pares de cromossomos. Os últimos cromossomos, eles são responsáveis por determinar o sexo, se vai ser masculino ou feminino, tá? Então, quando a gente fala cromossomos autossômicos, são os restantes. E quando eu falo cromossomos responsáveis pelo sexo ou não autossômicos, é os cromossomos responsáveis pela determinação, se vai ser um homem ou uma mulher, se é o cromossomo X, X ou cromossomo Y, X, tá? Então, aí vocês se atentem a esses conceitos. Tá, eu vou te mostrar aqui o porquê que a gente vai identificar a alternativa A como a correta. Tá na própria questão, ó. Quando um homem ou uma mulher, ela possuem uma dessas mutações, mesmo, olha isso aqui, ó, mesmo tendo também um alelo normal. Então, significa que esses indivíduos, eles vão ser heterozigotos, tá? No qual um gene representa essa característica, essa anomalia, que é a hipercolesterolêmia. Deixa eu ver se eu falei certo. Hipercolesterolemia. Coloquei um N no final e não é, desculpa. Então, essa característica, se a gente for observar, ela é dominante. Por quê? No texto ele já fala que esses indivíduos eles vão apresentar um alelo normal. E ele fala que esses indivíduos eles apresentam essa anomalia na leitura que eu faço do texto. Então, o que eu vou entender? Eles são heterozigotos. E lembra lá, se eles são heterozigotos e apresentam essa anomalia, então o que eu vou entender? Que essa característica ela é dominante, tá? Essa característica é dominante. E onde que ela está representada? Ou onde a gente pode encontrar essa característica? Lá nos cromossomos autossômicos. Por que a gente não encontra ela lá no cromossomo X, sabendo que a mulher e o homem têm? Vocês conseguem fazer essa diferenciação? O porquê? Ó, por que a gente consegue fazer essa diferenciação? Por que ele não está ligado no cromossomo X? Sabendo que tanto o homem quanto a mulher tem esse cromossomo. Porque quando a gente fala da característica, ele fala para nós que ao ser apresentado essa anomalia, a composição genotípica ali vai ser de indivíduos heterozigotos. Então, para essa característica ser expressada, ela vai ter que ter a combinação desses dois genes. E quando nós falamos dos cromossomos relacionados ao sexo, tanto masculino e feminino, para essa característica ser apresentada no homem, ele teria que receber apenas um gene. E ali em cima ele fala para nós,
né, que a composição genotípica é heterozigota. Então, por esse motivo, tá? Aí vocês fazem essa associação e tentam visualizar isso, para vocês conseguirem compreender, ok? Bora passar aqui para a alternativa 2. Gente, essas atividades que eu estou falando para vocês, está tudo na página 135, tá? Depois eu vou disponibilizar aqui o slide para quem não tem a apostila. Vamos aqui para a próxima alternativa, ó. Em algumas modalidades esportivas, as equipes devem ser formadas apenas por atletas do mesmo sexo, né? Que aí no caso seria ou somente por homem ou somente por mulher. Sobre as características que determinam ou diferenciam o sexo, é correto afirmar? Aí ele traz as alternativas aqui, ó. Alternativa A, que ele quer saber ali quais características vão fazer essa diferenciação entre o sexo masculino e o feminino, tá? Ó, o sexo masculino, ele depende de um gene determinador do sexo localizado no cromossomo Y. Essa tá na cara, né? Qual que é? Eu já vou falar, alternativa A, tá? Que é a correta. Vamos ver porque as outras estão incorretas. Ó, a progesterona atua no desenvolvimento de órgãos genitais típicos do sexo masculino. Gente, lembra lá, progesterona, ela é um hormônio encontrado no sexo feminino. Então, você já elimina-se de cara. A alternativa C. Os núcleos das células femininas e masculinas apresentam o mesmo conjunto de cromossomos. Se a gente for ver lá a composição cariótica, principalmente na diferenciação do cromossomo X e do Y, a gente observa que é a composição genotípica tanto no formato do cromossomo, que ali seria no tamanho, eles são diferentes. E também na questão da quantidade de genes no cromossomo X e no Y, que vai diferenciar se vai ser um homem ou uma mulher. Então, é totalmente diferente. Então, você já elimina essa aqui também de cara. A alternativa D fala assim para nós, ó, a testosterona é o principal hormônio sexual feminino. Você não precisa nem terminar de ler. A testosterona, ela é encontrada principalmente no sexo masculino. Hoje em dia tem mulheres que faz como que fala? Injetam esse tipo de hormônio para desenvolver, né, o músculo ali na academia. Tem gente que faz uso, mas a testosterona é do sexo masculino, tá? Então, já elimina também de cara essa alternativa. E bora ver aqui por que a E tá errada também. Ó, as células masculinas apresentam cromatina sexual. Gente, as células masculinas, não é só ela, não é. Quando a gente fala que apresenta essa cromatina, nós estamos falando de todos os cromossomos. Então, aqui você já pega e elimina de cara, tá? Não precisa nem perder tempo. Por isso que eu falei, é bom a gente compreender os conceitos para a gente conseguir analisar rapidamente e conseguir responder a alternativa, tá? Ficou com alguma dúvida nessa questão? Deixa eu só passar uma aqui rapidão que tem no livro de vocês também, ó. Essa daqui tá no livro de vocês, tá? Na página também 134. Aí aqui ele tá perguntando, ó, vou responder rapidão só para vocês verem. O heredograma abaixo, ele mostra a ocorrência de uma determinada anomalia em uma família. A condição demonstrada no heredograma é herdada como uma característica, então ele passou aqui para nós o heredograma, fez a identificação aqui, ó, as mulheres que são portadoras, dá uma olhada, ó, que tem essa bolinha portadora. Os que estão totalmente pintados são os indivíduos que apresentam anomalia e os restantes não apresentam. E ele pergunta para nós, essa característica está vinculada a qual característica, qual cromossomo? Os cromossomos autossômicos, que são os cromossomos responsáveis pelas demais características, ou os cromossomos responsáveis pelo sexo, tanto para determinar o sexo masculino ou feminino. Então, se a gente for observar aqui, ó, essa característica ela está ligada ao cromossomo X, que seria ali o cromossomo que está presente tanto no homem como na mulher, tá? E é uma característica, se a gente for observar, ela é dominante ou ela é recessiva, professora? Se a gente identificar aqui, ela é uma característica representada por um gene recessivo. Porque se a gente for analisar aqui, ó, deixa eu só voltar para vocês rapidão para fazer. Ó, no cromossomo ou no indivíduo masculino,
ele tem essa composição aqui, um gene que é representado pelo X e um Y. Então, se eu observo aqui essa característica, ó, ela tá somente no sexo masculino. Porém, o que eu observo? Duas mulheres, risquei aqui, ó, duas mulheres, elas são portadoras. Então, essa característica é uma característica dominante, tá? Vamos supor, como que ela seria expressada no homem? Se ele receber apenas um gene lá, ó, no azão, no cromossomo X, pronto, ele já apresenta essa característica. Ele já tem essa anomalia. Aí, por que a mulher, ela não apresenta essa característica? Porque a mulher é XX. Então, para ela apresentar essa característica, ela teria que apresentar os dois azão. Seria azão, né? Que aí seria o homozigoto dominante. Aí sim ela iria apresentar essa característica. Então, como não ocorre essa composição aqui nesse heredograma, então significa que essa característica está vinculada ao sexo masculino, tá bom? Tranquilo, pessoal? Conseguiram compreender? O porquê que a mulher é portadora e não apresentou fenotipicamente, e porque somente os homens? Porque ele tem uma probabilidade bem maior de apresentar essa característica, tá bom? La Ok. dúvida? Não, não. Não? Não. Então tá bom. Deixa eu voltar aqui para na apresentação aqui. Vou encerrar a gravação, tá? Eu sempre me perco aqui na hora de encerrar a gravação. Pronto. Parei a gravação. Aí eu vou deixar vocês na liberdade, tá? Gente, a minha câmera tá desligada? Ah, não, tá não. Tá, não. Tá, é porque aqui para mim tava aparecendo. Aí eu vou deixar vocês na liberdade, hein, se vocês quiserem fazer alguma pergunta. Já parei de gravar, tá? Se vocês têm algum questionamento, questão do heredograma ou não, tá tudo tranquilo. Tá ok. Então tá bom. Deu para pegar a essência. Então, beleza. Só 10, né? Na hora da avaliação lá do Enem, na prova. Eita, mas espera aí, calma lá, professora. Eu tava vendo aqui as questões, assim, pelo menos da parte da genética, eu não acho tão difícil de compreender. Eu acho mais tranquilo. Eu acho um pouco mais complicada a parte da ecologia. Não sei se para vocês são assim. Na ecologia eu acho um pouquinho mais difícil de você estar ali conceituando e fazendo as diferenças, porque eu acho bem semelhante. Mas essa parte da genética, eu acho ela bem tranquila de trabalhar. Mas vocês vão tirar 10 na prova. Eu até acho interessante que esse pré-ENEM aqui não é só estudar para ENEM para vestibular, é literalmente um complemento para a formação, porque na escola mesmo, no que diz respeito à genética, nesse ensino médio eu ainda não adentrei nesse assunto, já está, digamos assim, já está sendo adiantado ali, porque pelo que a professora mencionou mesmo, vai ser lá para o terceiro bimestre, por aí, quarto bimestre que vai trabalhar sobre, mas é até interessante já trabalhar, porque a gente já tem uma noção antes mesmo do conteúdo ser passado em sala de aula, então é um bom complemento. Esse conteúdo realmente vocês vão ver lá pro terceiro, final terceiro, início de quarto bimestre. E assim, eu falo até isso um pouco de forma bem particular, porque eu estudo numa turma muito seriada aqui na zona rural, sofre muito por causa disso, eu estudo com o ensino médio todo junto, primeiro, segundo, terceiro ano de ensino médio junto, então a defasagem no aprendizado é enorme, o pré-ENEM tem me ajudado muito em relação a isso, a complementar a minha formação. Não dá tempo, né? Que aí o professor tem que trabalhar com conteúdo para o primeiro, depois para o segundo, acaba não dando Isso, tempo de aprofundar. exatamente. Mas se eu puder ajudar vocês aí, será um prazer, tá, pessoal? Quando eu ensino vocês, eu aprendo ainda mais. E isso que é o legal de ser professora. Além de você compartilhar o conhecimento, você também vai aprender com os estudantes, porque vocês têm muito para ensinar. E eu acho bacana essa troca de informação, tá?
Então tá bom, pessoal. Um abraço, fiquem com Deus, bom descanso. Se tiverem alguma dúvida, precisar, pode mandar a mensagem, tá? Se eu não responder na hora, que a internet caiu, tô brincando, mas podem mandar a mensagem, tá? Tô à disposição aí de vocês. Um abraço, um beijo, fica com Deus. Igualmente. Amém. Fica com Deus também. Até a próxima. Até. Tchau, até a próxima. Tchau, Gabi.